Fala, povo! Na entrevista de hoje eu conversei com o José Cid, um engenheiro que deixou uma carreira de pesquisador da Petrobras para se tornar consultor financeiro no Canadá. Que bom que você está aqui, que bom que você decidiu assistir esse vídeo. Muito obrigado. Eu espero que você goste, que você curta, comente e compartilhe. Vamos à entrevista? Então vamos ao que interessa, né? Vamos conhecer o José Cid. Zé, fala para nós quem é você. Well, é difícil dizer, né? A pior coisa que tem é a gente falar da gente mesmo. Bom, José Cid, né, meu nome, e eu sou um cara que nasceu no Brasil, hoje mora no Canadá, mas que eu vejo o mundo como a nossa terra. Certo. Eu acho que a gente tem que crescer para ser do mundo. Hoje o Canadá tá bom, de repente no futuro vai estar bom em outro lugar, e a gente tem que ter essa flexibilidade para estar se mudando e se adaptando às necessidades de cada fase da nossa vida, né? Aham. Na minha última entrevista, eu entrevistei o Jorge Rios, lá de Winnipeg. Aham. Ele disse Grande que Jorge. grande Jorge. Ele disse que a gente tem que ser feliz onde está, né? A Sim, felicidade tem que andar exatamente. com a gente, né? Então, hoje é Vancouver, amanhã pode ser Suíça, né? Quem sabe? Eu Beleza. acho que felicidade é alguma coisa que a gente carrega dentro da gente. A gente é feliz ou a gente não aprendeu ainda a ser feliz. Certo. Na minha opinião pessoal, eu acho que nós fomos criados para ser felizes. Se a gente ainda não é feliz, é porque a gente ainda não descobriu como ser feliz. E a gente pode ser feliz onde quer que esteja. Beleza, beleza. Zé, o que você fazia no Brasil? Como é que era a sua vida no Brasil antes de imigrar? Bom, talvez alguns já tenham percebido pelo sotaque, eu sou carioca e no Brasil eu fazia um monte de coisa. Profissionalmente, eu era engenheiro, trabalhava na Petrobras, no Centro de Pesquisas da Petrobras, mas eu sempre fui um pouco, digamos assim, irrequieto. E eu tinha dois business, né, on the side, que eu trabalhava à noite, nos finais de semana, porque durante o dia eu estava na Petrobras. Então, eu tinha um business que era com meus primos, a gente fazia casas para vender, fizemos algumas casas no Rio de Janeiro e vendemos. E eu tinha um outro business que era educacional. Então, nesse business educacional, eu focava na educação de investidores. E quando a gente veio para o Canadá, eu já sabia que aqui eu não ia trabalhar como engenheiro, porque não tinha o que eu fazia no Brasil, não tinha aqui. E o meu plano, desde que eu saí do Brasil, era viver aqui com a parte financeira. E assim foi feito. Certo, certo. E como é que foi essa sua transição? Você veio com uma família completa, né? Sim. E aí você... Eu, Regina, né, minha esposa, 4 filhos e minha mãe. Minha mãe veio também, exatamente porque eu tinha que fazer o visto permanente para a mamãe. Eu não pude imediatamente trabalhar na área financeira, porque quando eu cheguei aqui eu descobri que para fazer o que eu faço hoje, eu não teria contra-cheque, não teria emprego, seria só comissão, e o governo canadense não aceita a comprovação de renda por comissão para você fazer sponsorship. Então, eu já teria que ter 2 anos trabalhando nisso, e minha mãe já era muito idosa, não tinha tempo a perder, não podia esperar 2 anos. Aí eu fui trabalhar e procurei emprego como gerente, arranjei rapidamente emprego como gerente de tecnologia, depois passei a ser gerente de pesquisa, depois fui para uma outra empresa como diretor, e surpreendentemente, para mim não foi difícil me colocar no mercado. Eu não sei se é porque eu já não tinha pretensão de me colocar no mercado, isso me deixou
mais relaxado. Não foi muito difícil me colocar aqui como gerente. Agora, é aquilo que a gente tem que sempre ter em mente. Eu estava aberto a mudar, a aprender, a saber o que tinha. E o meu primeiro emprego foi porque eu estava falando com uma pessoa e essa pessoa falou, poxa, mas você fazia isso no Brasil? Eu estou com um amigo meu que está com uma startup e está procurando alguém de tecnologia e eu acho que, de repente, você pode ser um bom fit. Aí me conectou com esse amigo dele, fiz uma entrevista, fui contratado. Uau! E acabou sendo uma jornada muito legal. Trabalhar nessa startup foi muito, muito legal. Que bacana. A Juliana, da área de TI, que foi a nossa primeira entrevistada aqui, ela disse, né, ela deu uma dica que às vezes nós lá do Brasil pensamos, vou ter que recomeçar tudo de novo. E aí a gente tá sempre olhando os empregos entry level. E ela falou que não, que o Canadá tem demanda, muita demanda, por middle and senior level. Sim. Então, sim. A pessoa que é gerente no Brasil, ela tem uma experiência de vida, ela tem uma experiência de manejo de pessoas, né? E então ela pode facilmente traduzir isso aqui, né? A experiência dela para o mercado de trabalho canadense e não descer o nível dela, né? Uma palavra-chave do que você falou é traduzir. Aqui no Canadá, a gente normalmente é contratado por fit, né? Como eles falam. Você casa com a cultura, a sua atitude é uma atitude positiva. Você é uma pessoa que, digamos assim, não vai dar aborrecimento para o seu chefe. E a parte técnica é até um pouco relevada, porque a parte técnica a gente até aprende. Agora, é muito diferente você trabalhar na empresa canadense ou você trabalhar na empresa no Brasil. E as reações das outras pessoas podem ser diferentes. Uma coisa algumas coisas eu acho importante, né? Sim. Primeiro de tudo é não pensar que existem profissões ou cargos mais importantes ou menos importantes do que o outro. Todos os cargos são importantes. E não importa se você é o gerente ou se você é a moça do cafezinho, digamos assim, entre aspas, todas as funções são importantes dentro de uma organização. Se aquele profissional está ali, é porque a organização está ganhando dinheiro com aquele profissional. E não é porque está fazendo caridade. Ninguém faz caridade. Então, a gente tem que tirar essa ideia. Segundo é que a gente não pode deixar de ser a gente mesmo. A gente tem uma bagagem cultural, uma bagagem profissional, que pode ser muito diferente do que eles procuram aqui, ou até mesmo do que eles entendem. Eu costumo dizer, por exemplo, ninguém aqui estava interessado sobre a minha experiência na Petrobras. Perguntaram o que eu fazia, algumas coisas assim, mas a experiência na Petrobras, o que eu fazia na Petrobras tinha zero importância. 99% não sabia nem o que era a Petrobras, quanto mais o que significava trabalhar na Petrobras, ou o quão difícil é trabalhar na Petrobras, ou o quão grande é a empresa, ou quantos PhDs tem no centro de pesquisa da Petrobras. O pessoal aqui não faz a menor ideia. Então, não adianta tentar relacionar as coisas. O importante é você mostrar que você é alguém que quer jogar no time da empresa. Você quer participar, você quer aprender, você quer crescer, porque a gente sempre tem o que aprender. Sim. E o importante é não deixar de ser quem a gente é e estar disposto a aprender, estar flexível, adaptável. Né? Darwin já dizia, as espécies adaptáveis são as que sobrevivem. Então, o imigrante ele tem que ser adaptável, senão ele não sobrevive.
Exatamente. Não pode vir com aquela mentalidade de eu estava no nível X, eu quero isso, e eu trabalho desse jeito e pronto. E pronto, exatamente. Não, de forma alguma. Cada empresa tem uma cultura. Depois de 20 anos de Petrobras, eu estava totalmente na cultura da Petrobras. Mas empresas aqui têm outras culturas. As empresas que eu trabalhei aqui, todas elas tiveram culturas diferentes. Eu trabalhei em 3 empresas diferentes, cada uma com uma cultura. A minha empresa hoje, ela tem uma cultura própria também. Então, cada lugar vai ter uma cultura. Sim, sim. Ô Zé, e eu tenho que te perguntar, você morava, né, no Rio, na Petrobras, eu tenho certeza, muita gente que vai assistir esse vídeo, né, vai dizer, nossa, o cara largou a Petrobras para trás, né? É doido. E eles vão me perguntar, por que você saiu do Brasil, então? Né? O que te levou a sair do Brasil? Deixa eu te contar uma história. Um amigo meu, né, colega de Petrobras, quando eu estava me despedindo, contando que eu ia me desligar da empresa, esse amigo meu falou, rapaz, eu gostaria de ter a sua coragem. Aí eu falei com ele, olha, eu não sei se é coragem, eu sei que eu não tenho a sua coragem de ficar aqui. Então, eu acho que isso mostra bem o porquê, né? Naturalmente, eu saí por causa da violência. Eu, pessoalmente, não tive nenhum encontro mais grave a respeito de violência, mas meu filho mais velho já tinha tido alguns. E é aquilo que a gente começou a olhar, os meninos estão crescendo, o mais velho já estava na faculdade, os outros 2 estavam no high school, daqui a pouco está todo mundo na faculdade, trabalhando, procurando emprego, e muita violência, poucas oportunidades. Aí a gente pensou, mas é isso que a gente quer para eles? A gente botou tanto esforço para educar eles, melhores colégios e tudo isso, para depois entrar nessa loucura que é o Brasil. Aí a gente resolveu voltar para a América do Norte. Por que voltar? A gente já tinha morado antes nos Estados Unidos, e a primeira tentativa foi voltar para os Estados Unidos, que era onde a gente conhecia. Mas os Estados Unidos é muito difícil, tinha 0 de chances da gente conseguir fazer aquilo tudo como uma família, porque isso era outra decisão que a gente tinha tomado. Vai um, vai todo mundo. Então, realmente o único lugar que ofereceu essa possibilidade de uma forma clara, preto no branco, foi o Canadá. Certo. Inclusive, deixa eu te perguntar, como é que foi que você imigrou? O seu processo, quanto tempo durou? Eu faço essa pergunta para todo mundo, porque as pessoas hoje têm um senso de urgência, né? O pessoal que está lá no Brasil, e eu acho que eles imaginam o seguinte, eles vão enviar o pedido para o consulado, vai receber em 1 semana a resposta, eles vão enviar o passaporte, e em 6 meses eles estão no Canadá, né? Olha, eu teria até tido a possibilidade de fazer isso, porque quando a gente deu entrada no nosso processo era dezembro de 2004. Nossa, naquela época era muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Quando chegou o pedido, o aviso de que a gente tinha sido aprovado e pedindo os exames médicos, foi o mesmo dia que a minha esposa descobriu que estava grávida da nossa menina, né? E aí a gente ligou para o consulado, pediu orientação, eles falaram, é melhor dar uma pausa no processo, esperar o seu filho ou filha nascer, né? Na época a gente não sabia, espera a sua filha nascer, depois que nascer a gente inclui ela no processo e aí termina o processo. E assim foi feito. Então a gente teve que parar o processo por praticamente 6 meses, não chegou a 6 meses, paramos por uns 4 meses que parou o processo, foi dezembro, março, não, um pouco antes, fevereiro, mais ou menos, estava recebendo isso, e aí estava grávida, em maio a Letícia nasceu, a gente deu, a foto dela no passaporte, ela tinha acabado de chegar da maternidade, cara totalmente de bebê. Mandamos, acho que deve ter sido o passaporte mais novo que já fizeram na Receita do Rio. Aí mandamos para o Consulado de São Paulo. Em
pouco tempo depois a gente estava fazendo os exames médicos e já com visto na mão. É um processo que eu acho que hoje em dia não existe mais. Naquela época se chamava Skilled Immigrant. Aham, Era muito simples, você entrava no site do governo canadense, tinha lá um questionário que você preenchia, ele já dizia quantos pontos você tinha e se qualificava ou não para a imigração. aham. Era a coisa mais simples que existia. A gente fez e falou, pô, qualificamos, vamos entrar. É aqui. E quando a gente chegou aqui, a gente pensou que o Canadá nos Estados Unidos frio. E graças a Deus não é muito melhor do que os Estados Unidos. E foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter vindo para cá e não ter ido para lá. Ok. Rapidamente, só para a gente, já que a gente está contando a história, né? Você foi primeiro para o Winnipeg, correto? Não, digamos assim, minha cidade natal no Canadá é Vancouver. Ah, A gente chegou no Canadá em Vancouver. Depois de alguns anos aqui em Vancouver, um amigo meu, professor da UBC, que eu conheci no meu primeiro emprego aqui no Canadá, ele estava montando um grupo de pesquisa que deveria ser pelo Canadá todo. E ele queria alguém para ir para o Winnipeg para ser, digamos assim, a semente de um grupo lá. E, na época, eu achei interessante, né? Eu e Regina achamos interessante de ir para lá e conhecer o Canadá, porque Vancouver é muito quente. Aí a gente queria conhecer o Canadá, saber como é que era morar num lugar mais frio, apesar de que nos Estados Unidos a gente tinha morado num lugar frio também, a gente resolveu, digamos assim, embarcar nessa aventura. aham, E foi bastante interessante. Na época, eu ainda não tinha montado a minha prática, né? Eu ainda estava transicionando de ter trabalhado, conseguindo visto para minha mãe, para estar começando a estudar para tirar as licenças, quando apareceu esse emprego em Winnipeg. E aí eu achei legal a proposta realmente era linda, né? aham. E era aquela de quem trabalhava em pesquisa no que eu trabalhava no Brasil, era a primeira vez que eu ia usar aqui no Canadá, o que eu fiz no Brasil ia usar aqui. E aí eu achei legal pegar essa oportunidade. Beleza. E depois disso, a hora Aí que era um contrato, a terminou. gente já sabia que era limitado, ia ser só 2 anos. Aham, E depois que o contrato acabou, a gente resolveu voltar para Vancouver, porque os filhos tinham ficado aqui. Eles não certo. tinham ido com a gente, só a Letícia mais nova e o Walter, o mais velho, também que estava numa fase de transição. Ele tinha saído da Best Buy e estava buscando uma outra oportunidade. Ok. Você já falou, já deu uma pinceladazinha e está todo mundo vendo o seu logo na tela, né? É, Então, fala para nós o que é a Ectus e o que você faz hoje no Canadá. tá. Então, como eu estava falando, no Brasil eu trabalhei muitos anos com educação do investidor, explicando às pessoas como é que eles poderiam gerir os seus próprios investimentos. No Brasil, eu nunca quis ser o que eu sou aqui, porque eu não conseguiria montar a estrutura que eu tenho aqui como eu queria montar, e que foi o que eu fiz aqui. Então, como eu queria fazer alguma coisa que ajudasse as outras pessoas a cuidar do seu próprio dinheiro, a gente resolveu montar esses cursos. A realidade é que a maior parte das pessoas não aprende a cuidar dos seus próprios investimentos. E mesmo eu já estando morando aqui, muitas pessoas que me pediam que eu cuidasse, que eu fizesse, e eu nunca me senti confortável a fazer porque eu não tinha as licenças para isso. Aí eu comecei a me preparar para tirar as licenças e poder cuidar dos investimentos dos outros, e foi isso que eu fiz quando eu voltei de Winnipeg. Então aí terminei, tirei a licença, montei minha prática. O objetivo aqui é realmente ajudar as outras pessoas a investir o seu patrimônio no Canadá. Investir é uma coisa que você precisa realmente ter muito preparo, não só técnico, mas, sobretudo, emocional.
de mais comportamental, digamos assim. E o meu foco de trabalho é, sobretudo, na educação das pessoas, de ajudar elas a entender o que está acontecendo nessa loucura, né? Que se você lê as notícias, o mercado financeiro parece uma terra de ninguém, que é uma loucura todo dia, né? Aham. Eu estava E, vendo, só um parêntese, né? Aquela disputa do GameStop. ah, Aí o é, investidor investidor desistiu e foi para investir em prata. E aí alguém veio e quebrou o negócio da prata, virou. e é aquela coisa que eu estava conversando até com outros amigos nessa semana. A história sempre se repete. Tudo que aconteceu com o GameStop já aconteceu no passado, já aconteceu durante a Tech Bubble, já aconteceu antes da Tech Bubble. Não tem novidade nenhuma. Pode ser que a ferramenta seja nova, né, que é o social media, fazendo toda a, digamos assim, a revolução, Aham, mas o fato, né, um determinado papel que um grande grupo movimenta contra a tendência mais fundamental do momento, é uma história que está se repetindo e vai acabar do mesmo jeito que acabaram as outras, não tem novidade nenhuma. certo. E exatamente esse é o meu papel, né? Como uma pessoa que orienta as outras, eu tenho que estar preparado, conhecendo a história. Eu gosto muito, por exemplo, do Ray Dalton, né? Que é por acaso, ele tinha um hedge funds, né? Aham, Mas ele é um cara com muita experiência e ele fala uma coisa que eu acho que ele está 100% certo. Para você ter sucesso como investidor, você tem que saber história. Você não pode ler notícias, você tem que saber história. Porque a história se repete e vai continuar se repetindo. Você muda os atores, muda as ferramentas, muda os locais, mas a história, né, o âmago da coisa se vai sempre se repetir. E a gente conhecendo a história, a gente está mais preparado para tomar decisões. E, por exemplo, essa coisa toda do GameStop, eu jamais entraria. Nenhum dos investimentos que a gente usa tinha investimentos em GameStop, porque não casa com o perfil do que os portfólio managers buscam, e essa é a forma correta da gente investir para dar certo no longo prazo. certo. Existem estratégias que repetidamente funcionam. Então, para que a gente quer inventar a roda? Para que a gente quer fazer diferente? A gente repete o que funciona. Aham. A prova disso é o Buffett. A Ele, prova disso é o Buffett, exatamente. Garanto que ele não comprou GameStop. eu apostaria também que ele não comprou. Ô Zé, de repente tem alguém assistindo que é dessa área, né? Na semana passada eu vi, por exemplo, um corretor da XP Uhum. dizendo que está planejando para vir para o Canadá em 2 anos, né? E então, de repente, tem uma pessoa lá no Brasil que é da área financeira ou trabalha em banco e de repente ele está pensando, né? Eu quero atuar nessa área. O que é necessário para se atuar na área de investimentos, na área do mercado financeiro no Canadá? Bom, primeiro de tudo, para a pessoa ter sucesso no Canadá, é importante a pessoa ter um bom inglês. Não precisa ser perfeito, mas a pessoa tem que estar apta a se comunicar direito. E o papel, o nosso papel, por exemplo, se a gente está atendendo um brasileiro, a gente tem que ser a tradução entre o inglês, o Canadá, as finanças no Canadá, e a pessoa que é brasileiro, que está chegando do Brasil. Então a gente tem que entender muito bem aquilo para conseguir traduzir. Então saber inglês é fundamental, tem que estar bem preparado, apto a negociar, apto a conversar em inglês. É uma indústria extremamente regulada e existem cursos que a pessoa tem que fazer. Então, vários órgãos, digamos assim, fornecem esses cursos. O mais famoso é o Canadian Securities Institute,
que é uma empresa do grupo da Moody's, e eles têm a maior parte dos cursos e tem, inclusive, um Career Map, que mostra todas as carreiras da área de finanças e qual é a qualificação e os cursos que a pessoa tem que fazer. Depois eu mando o link para o Cléber para ele colocar na descrição do vídeo. E ali ele vai ter uma noção de todas as carreiras que existem na área financeira. Agora, uma coisa que tem que ter em mente, né? Conforme eu falei que eu não fui trabalhar nisso quando eu cheguei aqui, porque eu não teria um contra-cheque, seria só comissão. Isso também é importante para quem quer tirar um visto de residência permanente. Se chegou aqui como estudante ou com o work permit, esse tipo de trabalho que eu faço não leva a um visto permanente. A pessoa teria que arranjar um emprego com um contra-cheque, pode ser num banco, aí vai ser provavelmente customer service ou como um teller, ou alguma outra coisa que não seja um financial advisor. E ali a pessoa vai ter um contra-cheque, quando chega a nível de gerente, account manager, normalmente os bancos dão uma carta para a pessoa poder submeter para o governo canadense e pedir um visto permanente. Mas não é o que eu faço. Eu nunca trabalhei em banco, não gostaria de trabalhar em banco, porque o que eu quero fazer, eu não conseguiria fazer dentro de um banco. Então, é diferente o que eu faço, né? Eu assisti a entrevista com o Jorge, né? O Jorge estava falando, eu sou vendedor. Eu não sou vendedor. Se eu tiver que vender, eu morro de fome. Eu sou um educador. Eu tento educar as pessoas a respeito de investimento e como preservar e aumentar o patrimônio que a pessoa trouxe do Brasil ou que está amealhando aqui. Eu não consigo vender investimentos, eu não sei fazer isso. Não consigo vender seguro, também não sei fazer isso. Eu sei o papel que cada produto faz dentro de um plano financeiro, dentro de um plano de investimentos, que vai te levar a certos objetivos no futuro. Mas ligar para o cliente e falar, Cláudio, o papo é o seguinte, agora estou aqui com um fundo novo que tá bombando. Isso eu não vou fazer, isso eu não sei fazer. Ok. Você é meu cliente, né? Não sei se a gente pode falar isso, se não puder você corta, mas eu não te ligo recomendando investimento. A gente senta, traça um plano e segue o plano. Exatamente. E é isso que funciona a longo prazo. E eu devo dizer, para quem está assistindo, né, eu sou cliente do Zé, e no plano que nós fizemos, né, nós atingimos 100% da meta, e eu estou muito feliz com a assessoria que ele me prestou e com todo o aconselhamento que ele nos deu. Então, fica a minha recomendação. Pode procurar o Zé. Obrigado. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, quando você procurar o Zé, porque você assistiu esse vídeo, fala para ele, olha, eu assisti a entrevista, porque a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Porque o Zé tirou o tempo dele para fazer a entrevista comigo, eu estou tirando meu tempo também para fazer a entrevista para vocês, e se não der resultado nenhum para mim nem para o Zé, então não tem por que a gente continuar fazendo essas coisas, né? Só menciona. E é aquilo, eu acho que a sua proposta de fazer essas entrevistas, eu acho fundamental para quem está vindo para cá, porque é tirar o mito, tirar aquela hype, o Canadá precisa de brasileiros. Não, o Canadá precisa de qualquer profissional que queira chegar aqui e trabalhar como profissional, que queira se adaptar ao que é o Canadá, que esteja disposto a conhecer a cultura canadense. E quem não estiver disposto a essas coisas não vai conseguir ter sucesso aqui. E é aí que entra um trabalho também de aconselhamento, de assessoria que você está se propondo a fazer, né, Cláudio? É isso aí. A minha proposta não é fazer a parte burocrática da imigração, né? Para isso existem N consultores de imigração por aí. A minha proposta é
educar a pessoa, treinar a pessoa para que ela faça essa transição do Brasil para onde quer que ela vá, conscientemente e bem planejada e preparada para a adaptação futura. Zé, falando em adaptação, uma coisa que me pegou de surpresa quando eu vim foi pegar os portfólios, as propagandas de investimento e ver que o juro era 5% ao ano, 6% ao ano, e aquilo me Já não é assustou. mais. Não, já não é mais. Mas aquilo, num primeiro momento, me assustou, porque lá no Brasil nós tínhamos taxas 3, 4 vezes maiores do que essa, né? E na hora eu pensei assim, cara, não dá para ganhar dinheiro aqui, né? Não vai, nesse ritmo, não vai, né, acumular, produzir riqueza. Você pode explicar um pouquinho para quem está vendo e, de repente, né, para quem está no Brasil, ele só conhece o mercado brasileiro, né, e aquele ambiente de juros, de inflação, tudo desenfreado. Você pode falar um pouquinho sobre como é o mercado canadense e dar uma ideia para as pessoas, né, de como é que é o dinheiro aqui, como é que é o investimento aqui? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, então, para entender o que é o mercado canadense, a gente precisa entender o que é juros realmente, certo? Vamos para a aula. Então, juros. O que é juros? Eu chamo juros de ilusão, tá? Porque como é que o banco ganha dinheiro quando ele pega o seu dinheiro num CDB, por exemplo, e te paga um determinado valor de juros? Ele pega o seu dinheiro num CDB e te paga os juros, digamos assim, 5% ao ano, tá? Porque ele sabe que ele vai poder emprestar aquele dinheiro a 8, 9 e ele ganha na diferença. Então, se alguém está pagando 8 e 9 para o banco para emprestar, é porque 5 é pouco, né? Então, não tem por que a gente ganhar dinheiro com 5% ao ano, o que o banco nos paga no CDB, ou num LCI, num LCA. Qualquer coisa que você receba de juros, você está dando o seu dinheiro barato, porque tem alguém ganhando mais com o seu dinheiro. Então, ele é uma ilusão, ele não protege nem da inflação. Tá? Então, qual é a função dos juros para o investidor? A função do investimento que paga juros para o investidor é proteger um dinheiro que ele vai precisar usar dali a algum tempo curto, alguns meses, no máximo um ano. E aí aqueles juros dão uma proteção para não perder muito contra a inflação. Só isso, mais nada, não tem mais nenhuma utilidade. Investimentos de renda fixa, investimentos de tipo CDI, CDB, LCI, LCA, proteção de curto prazo. Tesouro Direto também é outra coisa que é muito bom para o governo, mas é péssimo para o investidor. A única coisa que realmente eu posso chamar que é investimento em ações. Agora, investir em ações no Brasil é muito difícil mesmo. O mercado é extremamente volátil, né? Oscila muito. É muito difícil você analisar as empresas, você ter boas informações sobre contabilidade, sobre as finanças das empresas, sobre os fundamentos das empresas. Então, é difícil você tomar decisões de investimento. Investimentos normalmente são feitos para prazos maiores, que você pode comprar um papel e ficar anos investido. O que está voltando à moda hoje em dia, né, outro ciclo histórico, está voltando à moda do day trade no Brasil. Day trade também é especulação pura, não é investimento. No máximo pode ser, o cara que consegue fazer pode ser um emprego que ele precisa de um capital grande para ganhar pouco. É isso que é day trade. 90% vai perder dinheiro, alguns, às vezes até infelizmente, né, vão quebrar, vão perder todo o dinheiro que acumularam. É muito triste isso, mas é verdade. Para quê? Mais importante a gente estar trabalhando com um profissional que saiba como fazer os investimentos, como gerenciar e como investir de uma forma que não seja mais arriscada do que o necessário para ganhar. Então, Brasil ou Canadá, tanto faz. Investimento a juros
nunca vai ser um bom investimento em nenhum dos dois países. E, aliás, em nenhum país. Investimento a juros não é investimento. Investimento para o longo prazo, que seria um investimento em ações, aí quanto mais opções a gente tiver, melhor. O Brasil é um mercado muito restrito. Quando a gente investe no Brasil, a gente está sujeito a todos os riscos brasileiros. Quando a gente investe a partir do Canadá, a gente pode investir em qualquer lugar do mundo. E aí a gente pode buscar as melhores oportunidades. Então, em termos de oportunidade de investimento, tem muito mais no Canadá. É muito mais fácil da gente fazer um planejamento de investimento, planejamento de risco, ter opções de onde investir, que país ou que tipo de setor. O Brasil não tem todos os setores de investimento, tem só alguns. É um país muito voltado para empresas de commodities, o que traz ciclos longos de mercado, muito tempo até aquele ciclo ficar bom de novo. Então, você está restrito só ao Brasil é muito limitante. No Canadá, se o Brasil um dia estiver bom, a gente investe no Brasil a partir daqui. Não precisa estar com dinheiro lá. Sem contar que aqui o dinheiro está em dólar, que é uma moeda mais forte. Em termos de retornos, a gente acaba conseguindo, né, retornos melhores no Canadá do que no Brasil, quando a gente dolariza. Isso é uma coisa que eu já fazia no Brasil. Todos os meus investimentos eram dolarizados. Se eu não tivesse ganhando dinheiro em dólar, eu não tinha interesse no investimento. Dizer que eu ganhei 30% em real, para mim tinha zero de importância. Eu queria saber quanto eu tinha ganho em dólar, sempre em dólar. E eu fazia essa conversão para fazer o acompanhamento dos meus investimentos e saber e aprender o que funcionava e o que não funcionava. Beleza. Zé, eu sei que no seu tópico de educação, né, você faz constantemente vídeos educativos, e eu sei que um dos tópicos que você insiste com quem te assiste é a questão de não deixar o investimento no Brasil, né, não deixar o dinheiro parado no Brasil. Sim. Você pode explicar isso para o pessoal, o porquê dessa ideia, né? O porquê do seu conselho, não deixar o dinheiro no Brasil quando vier? Tem dois motivos, tá? Tem um motivo, digamos assim, técnico, esse que eu acabei de falar. Do Canadá, a gente tem muito mais oportunidades, então a gente coloca o nosso dinheiro onde tiver melhor oportunidade. Então, só isso, para mim, é suficiente para eu não querer deixar meu dinheiro no Brasil. Tem um motivo pessoal, de crença pessoal, é que eu acho que onde quer que eu esteja, meu dinheiro tem que estar comigo. Então, se eu moro no Canadá, meu dinheiro tem que estar no Canadá. Agora, existe um outro motivo que é muito importante para quem está imigrando. Quando a gente deixa o nosso dinheiro no Brasil, na realidade, a gente está demonstrando uma dificuldade de, como se diz em inglês, let go. Assumir que o Brasil é uma fase que já passou. É uma página virada no meu folhetim. A gente tem que assumir isso. A gente não está no Brasil, não tem porquê o fato do investimento não estar no Brasil trazer insegurança. Eu escuto muito isso, eu não trago para cá porque eu quero me sentir seguro. Na realidade, em termos de risco, análise de risco pura e simples, puramente técnica, é mais arriscado deixar o dinheiro no Brasil do que trazer para cá e botar numa savings account. Então, você não trazer o dinheiro para cá, na minha opinião, é um sinal emocional de que a pessoa não está conseguindo emocionalmente se desligar do Brasil. É muito difícil a gente se desligar no Brasil, porque a gente tem familiares, a gente tem amigos, a gente tem muita coisa que são importantes para nós. Mas o dinheiro tem zero importância de ficar no Brasil. A gente deixa lá exatamente por essa questão emocional de não conseguir se desligar realmente do Brasil e dizer, o Canadá é minha casa agora, está aqui,
e é aqui que eu estou vivendo e é aqui que as minhas coisas vão acontecer. Então eu vejo muito isso da pessoa que não quer trazer o dinheiro para cá, é a dificuldade emocional de se desligar, de assumir que o Brasil é uma fase que já passou. Certo, não queimou as pontes atrás de si, né? Não queimou as pontes e não afundou os barcos. Eu lembro dos conquistadores europeus que chegaram na América, o capitão, a primeira coisa que fez foi afundar os barcos. Não temos mais para onde ir, agora a gente tem que conquistar essa terra. Vai ter que dar certo. Ou dá certo ou dá certo. Exatamente. Além dessa dica, você teria alguma outra dica do ponto de vista de preparação financeira para quem está planejando imigrar? Primeira coisa, ajeita suas finanças. Paga tudo quanto é dívida, não deixa nenhum rabo preso para trás, nada de colocar dinheiro em investimentos que leva 6 meses, 1 ano para poder resgatar. A partir do momento que decidiu sair do Brasil, vai dolarizando os investimentos de alguma forma, algum tipo de fundo que tenha hedge em dólar, alguma coisa que preserve o seu capital em dólar. E havendo possibilidade de fazer uma viagem exploratória no Canadá, não é todo mundo que tem recurso financeiro suficiente para isso, mas vindo fazer uma viagem exploratória no Canadá, abre uma conta no banco, você pode abrir uma conta em banco sendo só turista, e, na medida do possível, transfere e deixa o dinheiro parado aqui. E só isso já vai diminuir o risco. Eu vi várias pessoas com quem eu já conversei até hoje ter que interromper ou cancelar os planos de vir para o Canadá por causa da desvalorização do real. Então, quanto mais cedo a gente puder dolarizar os investimentos que se tem, e dolarizando o patrimônio, melhor. Zé, uma coisa que pelo menos eu desconhecia ou desconheço se tem no Brasil, a questão do incentivo à poupança, o incentivo ao guardar dinheiro no Canadá. Você pode explanar um pouquinho sobre isso? Ótima pergunta. Aqui no Canadá, e eu acho isso fantástico, o governo canadense estimula a quem investe a partir do Canadá. Então, existem contas, por exemplo, que a gente não paga imposto de renda sobre o que rende ali. Existem contas que o imposto de renda é adiado só para o momento da retirada. E existem formas de investimento que a gente paga, tem uma redução de até 50% no imposto de renda. Agora, quando o dinheiro está investido no exterior, aí o governo canadense cobra tudo que tem direito de imposto. Pois eu só quero frisar isso daí para você que está vindo, né, para você que está pensando nisso, de que aqui nós somos incentivados, né, existem incentivos financeiros para poupar. Né, isso é uma cultura que o governo canadense incentiva. Zé, eu queria começar com você, sabe? Você é o meu boi de piranha. Uhum. Quem você acha, qual seria um nome que você acha que eu deveria entrevistar no futuro? Você tem uma sugestão? Essa é uma pergunta difícil. Uhum. Eu gosto dessa sua abordagem de estar falando com profissionais de diferentes profissões. Eu gosto da abordagem da adaptação. Não sei. Não sei te dizer. Ok. Se no futuro... eu pensando em alguém, eu te falo. Tá joia. Então tá bom. Zé, eu quero te agradecer. Né? Eu sei que Quem você teria curiosidade de conhecer o processo de adaptação? Eu acho que essa é a questão. Pois é. Eu ouvi um pouco da história da pessoa, né? Isso aí. Tem histórias lindas, tem histórias de muita luta aqui. Tem. Até, se você deixar eu fazer uma propaganda minha, eu tenho um site, Empreendedorismo no Canadá, e lá tem uma série de entrevistas com empreendedores brasileiros aqui no Canadá. Então, quem quiser conhecer histórias de brasileiros que empreenderam no Canadá, tem muita coisa lá, tem muitos anos que eu não coloco nada lá,
mas o que está lá gravado é muito bonito. Tem histórias de lutas assim, gente que faliu completamente e se recuperou, tem de tudo. Não vou nem contar, deixa aqui a curiosidade. Aham. Quando eu montei esse website, eu montei dentro da seguinte filosofia: é que, para mim, todo imigrante é, por natureza, um empreendedor, que é o mesmo espírito que impulsiona o empreendedor, impulsiona o imigrante. Então, eu acho que falar que a gente é imigrante é praticamente sinônimo de dizer que nós somos empreendedores. Então, foi por isso que eu montei esse website naquela época. Beleza, eu quero te agradecer. Eu sei que você vai sair daqui, já vai entrar numa reunião. Muito obrigado pelo seu tempo, Zé, por ter Obrigado a você, compartilhado Cléber. conosco um pouco da sua história e do seu conhecimento também. Muito E obrigado. parabéns à iniciativa, porque eu acho que é uma coisa que estava faltando, alguém que fale mais de adaptação do que do processo técnico de imigração. Eu acho que o mais difícil é a adaptação. Ok, Tá? obrigado. Eu hoje até estava conversando com uma cliente, falando com ela, o negócio não é pegar o PR, você pegou o PR, não acabou tudo. Não. O PR é só uma etapa. Né? Pois é. Então tá joia. Um grande abraço para aí. você. Grande abraço para você, abraço na Cris. Eu vou colocar os links aí, vou descrever tudo. Na hora da edição, a mágica acontece. Joinha, beleza. Um abração, Zé. Forte abraço e obrigado a todos vocês. Boa sorte. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Espero que você tenha gostado, que tenha sido informativa. E se você gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe. Você pode estar vendo esse vídeo ou no YouTube, ou direto no Instagram, ou mesmo no Facebook. Se você gostou, se inscreva no canal, se inscreva na página, né? Me siga na página do Facebook, Kleuber Coach, ou me siga no Instagram, Kleuber Coach também. Muito obrigado pela sua audiência e um forte abraço. Até a próxima.